A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Anaís e hoje a gente vai estar falando sobre a justiça de Deus, que foi aí o último tema sugerido pela nossa irmã Rafaela. Meus irmãos, para a gente começar falando de justiça de Deus, eu quero explicar para os irmãos o que é justiça. Justiça é retribuir a outrem segundo a virtude que lhe é devida, ou seja, retribuir a pessoa segundo o que ela merece. Né? Vamos dizer assim. Depois eu vou explicar melhor para os irmãos lá em Gálatas. Mas agora eu quero fazer menção com os irmãos de Romanos, seu capítulo de número 1, versículo de número 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, porém o justo viverá da fé. Irmãos, justiça de Deus é um dos atributos de Deus. E uma das questões que sempre surgem aí é: se Deus, ele é justo, e o trono de Deus é um trono de justiça, e como diz a palavra, as vestes do Senhor são vestes de justiça, por que que existe tanta injustiça no mundo? E a resposta é bem simples, meus irmãos, é bem simples. A palavra diz pra gente lá na carta de João que o mundo jaz no maligno. A gente vai ver escrito também no evangelho de João que o príncipe deste mundo já é chegado. E Cristo não tem nada a ver com ele. Então, o mundo jaz no maligno. O que é isso? Isso, meus irmãos, é o que está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ai dos que habitam na terra. E estes somos nós, meus irmãos. Então, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Então, Satanás com 1/3 dos anjos caídos estão aqui, né, que agora são demônios, praticando todo tipo de injustiça. E como é que eles têm essa liberdade para praticar injustiça? Através do pecado. O pecado dá legalidade para Satanás agir de um modo injusto nas nossas vidas. O pecado é como se fosse a porta de legalidade. É justamente isso. O pecado é uma porta de legalidade. Ele abre espaço, abre brechas para que Satanás venha e faça injustiça, pratique todo tipo de injustiça na vida do homem. Vamos lembrar, meus irmãos, que quem era Satanás? Querubim ungido. E ele, um dia, olhou para si, se exaltou, ensoberbeceu no seu coração, querendo ser semelhante a Deus, e por isso ele foi lançado para a terra, condenado ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, junto também com os seus demônios, que são os anjos caídos. Então, meus irmãos, já que ele não pode recuperar aquilo que ele perdeu, ele faz de tudo para que o homem não alcance aquilo que um dia ele já teve, que é o céu, que é a vida eterna. É isso que os irmãos têm que compreender. A partir do pecado que a gente já recebeu lá desde do Éden, por Adão e Eva, desde lá, Satanás já tentou a Eva. Veja bem, meus irmãos, Satanás ele tem tanto ódio, tanta ira, como diz a palavra aqui em Apocalipse, ele tem tanta ira, sabendo que ele tem pouco tempo para ele fazer tudo isso, que se Satanás pudesse, ele destruiria toda a raça humana da face da terra. Mas por que ele não faz isso? Porque Deus não permite. Satanás tem poder? Satanás e os seus demônios têm poder sim, mas é um poder limitado. E Deus não permite que ele destrua toda a raça humana. Mas
Ele não pode te pegar pela mão e te conduzir ao inferno, mas ele pode te influenciar isso. Por isso, irmão, eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Não existe pessoas neutras no mundo. Se você está vivo na face desta terra, ou você está sendo influenciado por luz, ou você está sendo influenciado por trevas. Não existe meio termo. Satanás não vai te pegar pela mão e te conduzir ao pecado, ao erro, à tentação, ao inferno. Não. Mas ele vai te cercar de circunstâncias. Ele vai te influenciar a todo instante para que você venha cair em tentação. Para que você venha pecar. Por quê? Porque o significado da palavra diabo é acusador. Irmão, Satanás não é burro. Ele precisa de legalidade para ele agir na sua vida. E ele só vai encontrar legalidade em você se você for desobediente à palavra de Deus. Se você contraria a lei de Deus, então você está dando legalidade para ele agir. Quando ele te influencia através da tentação para você cair em transgressão e em pecado, e você cai, aí ele fala assim, agora eu vou chegar lá diante de Deus, eu vou dizer, ó, pecou, fez isso, isso, aquilo. Deus, meus irmãos, vai permitir que Satanás entre nessa brecha e agora ele age de acordo com o quê? Com o pecado que você agiu. Então, veja bem, meus irmãos. Ele não é burro, ele precisa de legalidade para agir na sua vida. Ele só vai encontrar legalidade se você abrir essa porta. Você é influenciado tanto pela luz quanto pelas trevas. Se você busca Deus, se você já entregou sua vida a Cristo, então você é influenciado pela luz de Deus. Mas se você acha que você é outro nível, talvez uma pessoa extremamente sábia, né? Não dá para acreditar em Deus, não dá para acreditar em nada, né? E você não se envolve com essas coisas, você não tem nada a ver com isso, você acha que você não está sendo influenciado. Você já está sendo influenciado pelas trevas e muito provavelmente está andando de acordo com as trevas. Então Satanás, ele faz de tudo para quê? Para te levar para o inferno. Porque ele sabe que ele não pode ganhar o céu, ele também não quer que você ganhe. Então ele faz de tudo para levar você junto com ele para o inferno. A justiça de Deus, meus irmãos, o que é a justiça de Deus? É nos retribuir segundo as nossas obras. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que é isso? Lei da semeadura. Plantou, colheu. Então lembra, Satanás precisa de legalidade. Por isso que o mundo jaz no maligno, por isso tanta injustiça no mundo. Por que tem tanta injustiça no mundo? Tanto crime, tanta coisa ruim. Meu Deus do céu, né? A gente quer olhar para o cenário de agora e questionar a Deus. Se Deus é bom, se Deus é justo, se o trono de Deus é justiça, por que o mundo está tão mal? Aí a gente esquece que Satanás e 1/3 dos anjos caídos, que é muito demônio, estão aqui na terra e eles agem através das legalidades que são os pecados. E a gente sabe que o povo de Deus erra muito por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. O povo transgride, o povo é vencido por falta de conhecimento. E eu pergunto aos irmãos, quantos hoje têm interesse em saber dessas coisas? Em saber sobre as Sagradas Escrituras? Porque a palavra nos garante que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Então veja bem, meus irmãos, por que Satanás consegue isso? Porque existe o livre-arbítrio. Até um momento, meus irmãos, se você ainda não se rendeu a Cristo, se você ainda não se entregou a Cristo Jesus, você tem o livre-arbítrio para fazer essa escolha de querer ou não ser salvo. E você vive e caminha segundo as suas escolhas. E segundo as suas escolhas, você vai receber a paga de cada ato seu. Então, tudo aquilo que você está plantando, semeando, você também vai colher. E isso é justiça de Deus. Então, se a justiça de Deus faz com que eu receba tudo aquilo que eu estou plantando, por que eu não recebo em mim, então, a paga pelos meus erros? Aí é que está. Aí entra a chamada misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus não me deixa receber aquilo que eu mereço. E graças a Deus por sua misericórdia e graça. Aí entra também o que? Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que o homem, ele está vendido sobre o pecado.
O homem sem Deus é levado à perdição e às trevas, e por isso o mundo está como está, né, meus irmãos? Por quê? Porque tanto assassinato, tanto abuso, tanto isso, tanto aquilo. O homem sem Deus, ele tende para a perdição, e Satanás ajuda muito o homem nisso. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. A gente vai lembrar aqui que Satanás, ele é o quê? Homicida desde o princípio, pai da mentira, nunca se firmou na verdade, ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás, ele imita tudo que é de Deus. O que é isso? Vamos lá. Deus é a verdade, Satanás faz o quê? Ele vem com a mentira. Deus é verdadeiro e justo, ele vem com o engano e a falsidade. É assim que Satanás age na terra, meus irmãos. Então, ele odeia saber que você é plano de Deus. Então ele faz de tudo para poder deturpar aquilo que Deus criou perfeito. A gente vê aí o caso de cirurgias plásticas, e é homem querendo se tornar mulher, mulher querendo se tornar homem, pessoas que abrem a sua pele e enfiam metais debaixo da pele para aparecer 2 chifres, são pessoas que repartem a língua, são pessoas que fazem coisas assim. Aí o mundo olha e tem gente que acha engraçado, tem gente que acha bonito, tem gente que gosta de condenar. Mas Satanás olha e ele se diverte muito com isso. Por quê? Porque você está deixando de ser a imagem e semelhança de Deus para ser uma aberração. Então ele olha para isso, ele acha isso maravilhoso e ele vai estimular as pessoas cada vez mais nisso. Isso aí, vai tatuando, fecha o corpo inteiro, a cara inteira de tatuagem, enfia metal embaixo da pele, deixa aparecer chifre, pinta as órbitas do olho, deixa ficar preto, reparte a língua como se fosse uma serpente, faz isso daí. Então ele vai estimular o homem à perdição da carne cada vez mais. E a gente sabe que o homem, para a tendência das trevas, a gente é muito bom. Se for para afundar, a gente afunda mesmo, não é verdade? Mas quando o quesito é se tornar a luz, o negócio é mais estreito, né? É difícil, não é mesmo? E a gente sabe que o homem ele não consegue ser bom por si mesmo. É preciso uma obra do Espírito Santo. Eu lembro com os irmãos aqui daquele mancebo, aquele jovem de qualidade que chega ali diante de Jesus e diz para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus olha para ele e diz assim: por que me chamas bom? Não há um homem que seja bom senão Deus. Deus é bom. Então se o próprio Senhor Jesus Cristo, né, que é Deus em carne, diz que não existe homem carnal que seja bom a não ser Deus, então vamos pensar, né, meus irmãos? Não estou dizendo que tem aquela classe de santarrão, nossa, sou muito bom. Não existe isso. Nenhum homem consegue ser militar bondade de si próprio se não for uma obra do Espírito nele, se não for Deus na vida dele. Satanás trabalha com o contrário. Ele gosta de inverter os valores que foram dados por Deus. Ele gosta de desfazer aquilo que Deus fez. Deus vem e estabelece família como o plano de Deus. Satanás vem e diz que família não precisa ser mais pai e mãe e filhos. E ele deturpa todo esse sentido. Deus faz a mulher gerar crianças e diz, né, que isso é maravilhoso, isso santifica a mulher. Só que aí vem Satanás e diz que você não é obrigada a gerar crianças. Você pode abortar o seu filho. E aí a gente vem vendo tantas outras coisas e esse mundo tá cheio disso, né, meus irmãos? Mas Deus é justo, o seu trono é um trono de justiça, e segundo aquilo que nós obrarmos, nós vamos receber. Plantou, colheu, isto é justiça de Deus. Eu quero ler com os irmãos, Romanos capítulo 10 diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Porém, a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Porém, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração
se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então veja bem, meus irmãos, isso é justiça, de um modo resumido para os irmãos aqui. A justiça de Deus, que é isso que ele está falando? Que o povo não reconheceu, o povo judeu, o povo de Israel não reconheceu a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. A gente vê que o homem está vendido sobre o pecado, e no pecado Satanás encontra legalidade para fazer todo tipo de deturpação e todo tipo de abominação através da legalidade que o homem dá através do pecado. E por isso a gente vê o versículo que está lá na carta de João, que diz que o mundo jaz no maligno, mas Deus olha para a terra e fala assim: o homem precisa de socorro. E ele envia o seu filho, Jesus Cristo, homem. Em Jesus, Isaías 53, se cumpre toda a justiça de Deus. Por quê? Porque a palavra em Romanos diz: o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então a gente vai ver, meus irmãos, que Deus cumpre essa justiça em Cristo Jesus. Quando Isaías começa a descrever o Senhor Jesus Cristo, e vai dizendo que a Deus agradou moê-lo, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quem é esse? Cristo Jesus. Então a morte na cruz de Jesus Cristo é Deus fazendo justiça, é Deus retribuindo toda a humanidade conforme os seus pecados em Cristo. E Cristo, aquele que é santo, aquele que é a vida, fazendo o quê? Ele se entrega ali na cruz, toma todas as nossas injustiças e pecado sobre ele, e ele dá a vida dele, a santidade dele, a justiça dele pra gente. Por isso que hoje nós podemos nos chamar de justos, porque nós somos justificados no sangue de Cristo, o justo, o santo que se fez pecado por nós. E isso é justiça de Deus, uma coisa muito linda. Mas a gente vai ver que se Deus fez isso ao Senhor Jesus Cristo, que está descrito lá pra gente, lá em Isaías 53, quanto tão mais Deus não vai fazer a nós também. Eu vou mencionar aqui os irmãos Romanos, capítulo 8, diz assim, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo intercede por nós, meus irmãos. Então, tem Satanás, tem os demônios lançados aqui na terra, preso com a gente a todo tempo, nos influenciando as trevas, tentando nos levar a pecar, nos tentando, tem. Mas também tem Jesus Cristo que intercede por nós, meus irmãos. Satanás está pronto para te acusar diante dos teus erros. Mas Jesus Cristo morreu naquela cruz com os braços abertos. Para quê? Para te dar perdão. Ele quer resgatar a sua alma. Meus irmãos, a gente olha para o mundo de hoje e questiona a bondade de Deus, sendo que Deus é bom. Mas eu acho interessante isso, porque você olha para alguém que está na cadeia, para alguém que está na rua, para alguém que está envolvido nos tráficos, na bebida, na droga, para alguém que matou, que estrupou, para alguém que torturou, e você se indigna com essa pessoa como se você fosse melhor. Você é melhor do que ela? Aí você vai dizer: claro que sou, irmã Poliana. Eu não mato, não roubo, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo. Sim, irmão, não tem homem que seja bom de si mesmo. Não existe bondade em você. Isso você só compreende quando você olha de perto para a cruz de Cristo. Porque lá na cruz reflete uma luz que demonstra com melhor clareza as imperfeições que existem em nós. E por isso Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Porque não existe homem que seja bom. Ele está na cadeia, ele está na rua, ele matou, ele estrupou, ele torturou. Se ele conhecer Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, confessá-los e deixá-los, Jesus Cristo o perdoa, lava no seu sangue e faz dele um novo homem e uma nova mulher.
porque Jesus Cristo tem poder para isso. Ele transforma maldição em bênção. Ele é o único que pode. Ele é aquele que lança a mão no lamaçal do pecado, tira de lá, firma os pés sobre a rocha e coloca nos lábios um novo cântico. Jesus Cristo faz isso. Como diz Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E a transformação que Cristo faz não foi em vão, que é o primeiro milagre que Jesus Cristo fez ali em João, foi transformar água em vinho. A transformação que Jesus Cristo faz num homem verdadeiramente arrependido, ela é tão tremenda que o homem ou a mulher que foi transformado por Jesus Cristo, ele não precisa ficar dizendo, olha, eu fui transformado, eu tô diferente, eu tô mudado. Não precisa. Não precisa. Porque a obra, ela é tão tremenda que todo mundo que olha e diz, olha, foi Deus mesmo. Mudou, transformou, é outra pessoa. Só Jesus pode fazer isso. E a justiça de Deus está aí, meus irmãos, se cumprindo em Jesus Cristo e convidando vocês para a mesma coisa, para serem justificados no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. Então, para você que já errou, que pecou, que está em transgressão, arrependa-se hoje, confessa hoje, alcance misericórdia hoje. O que é misericórdia? Você não vai receber as pagas pelo seu erro, como você devia receber. Por quê? Porque a graça de Deus te alcançou e a graça de Deus vai te dar algo que você não é digno, que é salvação. Meus irmãos, eu vou findar por aqui, o vídeo está ficando longo. E agora sim, meus irmãos, finalmente, hein? Próximo vídeo, meu testemunho para os irmãos aí, que eu tô devendo já faz tempo, né? A paz do Senhor, Deus os abençoe em Cristo Jesus.